Gelan, me fala um pouco como é que tu administra a tua vida, né? As tuas demandas, as coisas que tu precisa fazer com as demandas do Manuel, que são muitas, né? Então explica um pouco como é que é esse teu dia a dia. Faço unhas, faço depilação em casa, já passei para atender em casa por causa dele. E assim, muitas clientes não entendem, né, o que eu faço e foram embora, digamos assim, né? Então assim, eu praticamente 24 horas cuidando do Manuel, porque as necessidades dele, tu tem que estar atenta a tudo. Escovar os dentes, tomar banho, pentear cabelo, vestir a roupa, ele ajuda, mas ele não faz sozinho. Colocar um tênis, colocar uma meia. Então, tudo. Ele ainda faz uso de fraldas na noite. Agora ele está começando a ir no banheiro sozinho para fazer o xixi. Mas o número 2 ainda é meio complicado. Ele geralmente faz na roupa. Daí tu tem que ir lá, dar banho nele, tudo. Agora com essa pandemia foi bem complicado por causa das crises dele. No começo ele teve muitas crises, ele se autoagrediu, ele gritava, ele chorava, ele se jogava no chão. Teve um dia que ele se machucou bastante. Ele já tem meio que decorado o dia dele um dia antes na cabeça, ele já sabe o que ele vai fazer. E a partir de onde tu quebra esse ciclo dele, ele gera um desconforto muito grande. E com esse desconforto surgem as crises. Isso. Essas crises, por ele ser não verbal e às vezes não conseguir desabafar a coisa, ele acaba fazendo o quê? Ele se puxa os cabelos. Às vezes ele vem assim, coisa, ele não. Parece que ele quer conversar contigo, ele te belisca assim. Parece que ele tem uma necessidade de atenção daí. Uhum. Talvez é a maneira que ele está conseguindo ter a atenção, né? Isso. Fazendo maneira da comunicação dele também, né? Que funciona. Isso funciona. Funciona, né? Eles aprendem que certas coisas funcionam. Uhum. Mas as crises, elas são bem desgastantes, né, Gelan? Mas, nossa, e como? São muito. E envolve, tu poderia explicar um pouquinho o que envolve uma crise? Do começo ao meio ao fim, assim? No caso do Manuel, a gente nunca sabe se ele vai entrar em crise ou não. Porque que nem ele falou, que nem o Micael falou, qualquer mudança na rotina dele pode gerar uma crise. Porque gera um desconforto. E como ele é não verbal, ele fala pouquíssimas palavras, mais por ecolalia. Então, é difícil de tu entender o que ele quer. E se tu não estiver entendendo o que ele quer realmente, até no momento de tu colocar um filme para ele assistir, se não é aquele filme lá, ele pode entrar em crise. Se tu troca de canal e não é aquele canal que ele quer assistir, ele pode entrar em crise de uma hora para outra. E essas crises pode aumentar ou diminuir. Vou citar o dia que teve a primeira crise que teve ele assim, depois da pandemia, que do nada ele começou a gritar, e gritava, e chorava sentido, assim, parecia que tinha alguma coisa beliscando ele, né? E ele se fazia assim com as mãos, tipo para se arranhar, para se machucar, e tu ia tentar acalmar ele se jogava no chão daí. Aí tu não tinha como tu deitar em cima dele, tu ia machucar ele, né? Então é bem complicado nessa fase, porque tu nunca sabe quando vai começar e nem sabe quando vai terminar. Essa primeira crise dele ali demorou 3 horas para passar. E assim como de repente ele deitou no chão e levantou, estava tudo bem. Como se nada tivesse acontecido. Isso mesmo. É importante a gente falar, né, que é difícil lidar com as crises e muitas pessoas não entendem. Quando essa crise acontece num lugar público, quando você está com seu filho num consultório médico, né? E a crise, ela não marca a hora, né? Não marca a hora. Mas vocês, né? Vocês têm apoio, rede de apoio, apoio da família, vocês poderiam comentar um pouco? Sim, temos, sim. Apesar de eu não morar mais junto com o pai deles, o pai ajuda bastante. Se precisar a qualquer hora, de qualquer coisa, até inclusive agora, enquanto a gente está aqui, ele está com o pai.
Os avós ajudam bastante, agora não estão conseguindo ajudar muito porque estão afastados, né? E uma avó também dele, a mãe do pai dele também já tem o avô que já é doente e tudo, então tem que ter mais cuidado com ele. Mas se eu precisar, eles estão junto. Tá. E a questão da escola te ajuda também? A escola ajuda muito, porque até comentar que quando uma dificuldade que ele teve no começo para ele ir para a aula foi bem complicado no começo, mas depois agora uma tranquilidade para mim, porque eu sei que eu levo ele lá para a escola, ele vai ficar a tarde toda lá e vai estar sendo bem atendido. As terapias também que ele faz, ele tem terapias de segunda a sexta, todos os dias. Então, assim, isso ajuda bastante também. Tu poderia falar para nós as terapias que ele faz, Gelan? No tempo normal, digamos assim, no tempo né? normal, No tempo normal. Não na pandemia, a gente sabe que na pandemia... Ele faz fonoaudióloga, ele faz terapia ocupacional, ele faz fisioterapia pela questão do andar na ponta dos pés, para não prejudicar os nervos. Ele faz natação, ele faz capoeira, ele faz ecoterapia. Então, assim, são bastante terapias diversificadas. Eu acho que praticamente todas as que necessitam. Por causa dessa ansiedade, parece que ele tá sempre inquieto, como ela já falou. E quando ele vai para essas terapias, ele acaba chegando em casa até meio cansado. Porque daí ele fez alguma coisa. E quando ele não vai, parece que tipo, toda essa energia fica acumulada. Isso. Então, às vezes, pra coisa, ele fica correndo dentro de casa ou fica agoniado. E quando ele fica agoniado, ele começa a comer. E daí ele não tem um controle sobre o quanto que ele precisa comer. Então, ele vai comendo por causa da agonia, tá sempre comendo. Até a gente teve que tratar essa ansiedade por comida com remédio. E ajudou bastante, mas antes, para ele não ter o problema com a obesidade. Ele toma muitos remédios, Gelan? Sim. Sim e não. Também, né? Não coisa. Ele toma 3 tipos de medicação. 3 tipos? 3 tipos de medicação. Um para controlar essa ansiedade na comida. Ele toma um anticonvulsível, porque ele teve crises de convulsão. E ele toma o normal de todo autista, né? Que é a risperidora, né? Sim. Que é o calmante para deixar eles tirar a irritação, para tirar um pouco essa agitação que eles têm. Muitas crianças apresentam também como uma comorbidade. Isso. Né? Essa questão de comer excessivamente e não saber que já está satisfeito. Isso. E comer muito rápido, né? Isso. E não mastigar. Isso, na verdade ele come assim como se ele tivesse com muita fome e aquilo fosse o último pedaço de comida. Tu dá um pedaço assim, ele come com ansiedade, tu vê assim que é uma ânsia por comer, não é que ele esteja com fome assim, é pra entreter o tempo ou alguma coisa. Ele precisa fazer alguma coisa e isso ele faz comer. Qual é a maior dificuldade de ter, então, uma pessoa querida dentro do espectro do autismo, né? E como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Eu acredito que na sociedade e que a gente enfrenta muito seria a desinformação, porque o problema nem tanto é o preconceito, e sim a falta de conhecimento sobre aquilo, sobre o que é o autismo, sobre como funciona uma crise, sobre coisas. Por causa que existe, a gente já esteve no outro lado de não entender o que é uma crise, do que é uma criança chorando, uma criança gritando, que parece que tu tá ferindo ela ou que tá acontecendo alguma coisa. Por isso que a gente se uniu ao Unitea e a toda essa rede de apoio para tentar conscientizar a sociedade e passar essa informação para que as pessoas, quando vejam na rua ou num lugar público, sei lá, num consultório, uma mãe, um pai com um filho autista tendo uma crise ou gritando por nenhum motivo, entendam que aquilo é normal, que isso está dentro do espectro. Então, é isso que a gente acredita que seja o maior problema que as famílias, tanto nós quanto todas as famílias enfrentam. Seria a falta de conhecimento sobre o que é o autismo. A falta de informação. Que gera daí, então, o preconceito, isso. Né? Então, precisa mesmo a gente ter informação. No caso do Manuel, como ele tem crises assim, mais seguido, e ele não... Como é que eu posso explicar? Ele não aparenta? Não aparenta ser uma pessoa com deficiência, digamos assim. Ele passa por uma criança birrenta, passa por uma criança bardosa, e porque, que nem ele fala, a gente tem
vai andar na rua com ele. Aí, na hora de entrar dentro do carro, se ele enxergar alguma coisa que chama a atenção dele, ele vai querer ir lá buscar. Mas tem que entrar dentro do carro, porque às vezes a gente tá ali assim, tem que sair, né, do lugar onde que tu tá. E ele começa a gritar, ele começa a ficar brabo e tu vai ter que empurrar ele, né? E muitas vezes as pessoas que estão ao redor podem pensar que pode ser alguma outra coisa diferente, que não é o teu filho, que não é, por estar sequestrando, hoje na sociedade acontece tanta coisa, maus tratos, tudo. Então, tu tem que ter essa conscientização da sociedade de que essas crianças não chegar e julgar, oferecer uma ajuda, pedir se está precisando de alguma coisa, tentar entender. E tentar ouvir, né? Tentar ouvir o pai lado, e a mãe estão falando, isso, né? Tipo, deixa quieto que eu tô no controle da situação, né? Então tá. E agora vamos falar das conquistas, né? Da evolução, do desenvolvimento do Manuel. Você consegue perceber, Gelan, os avanços dele? Conta para nós. Qualquer avanço que eles tiverem é um orgulho da gente. Tem o Manuel, quando ele começou a ir para a escola, ele não ficava 5 minutos na sala de aula. E hoje, com o passar do tempo, ele fica a tarde inteira, quase praticamente na sala de aula. Claro que às vezes tem que sair, dar uma saída para dar uma relaxada, assim, digamos. Ele sai correndo, fazendo os flaps, né, assim. Mas ele fica praticamente a tarde inteira numa sala de aula. Isso foi um avanço muito significativo. Muito. E ele come sozinho. Ele ir no banheiro sozinho. Então, são avanços assim que eu sinto muito orgulho. Porque antes, quando ele não sabia, era uma dificuldade vestir a roupa nele. Agora não, ele já dá um pé, ele dá o outro, ele ajuda a vestir as calças, ele bota a camiseta, ele já se encolhe e estica os bracinhos para fazer isso. Ele já entendeu que ele tem que pedir ajuda. Isso, né? Até agora que a gente falou, isso é uma coisa mais recente, a questão de quando ele se sente sujo, que ele quer lavar as mãos, ele quer ir tomar banho, ele já vai, né, às vezes ele vai se tirando a roupa e já vai ligando o chuveiro. Então ele já tem também iniciativas, né? Sim. Bom, e quanto ao futuro, né? O que vocês, enquanto família, pensam do Manuel lá na frente? Essas combinações de vocês para o futuro, poderiam compartilhar um pouco com a gente? O que eu sempre falo é a gente não pode se preocupar muito com o futuro. Não se pode, tem um conhecido meu que ele disse que não é tu vai se preocupar, tu vai se preocupar antes de acontecer. Mas uma coisa que eu sempre falo para o Micael, que é o filho mais velho, a gente sabe que a gente não é eterno, né? A gente sabe que uma hora pode ser que a gente não vai mais ter condições de cuidar deles. Porque até agora eu já percebo, porque ele tem muita força e eu já não consigo mais segurar muito ele, né? E eu digo sempre assim pro meu filho, se um dia chegar o dia que eu faltar, que tu não tiver condições de cuidar do teu irmão, o cuidar de teu dia inteiro ficar que nem eu fico agora, cuidando dele diariamente, eu não vou julgar ele se ele colocar o irmão dele numa clínica. Uma clínica onde ele vai ser bem cuidado, com certeza, né? Mas eu vou julgar ele se ele não for presente na vida do irmão. Ele pode não ter aquele todo dia estar ali o cuidado com ele geral, mas ele não pode abandonar o irmão dele. É isso sempre que eu falo para ele, falo para a namorada dele também. Eu digo, eu não quero que vocês levem o Manuel para morar. Se tiverem condições, tudo bem, né? Claro, a gente entende. Mas é que ele tem a própria vida dele. Ele tem o futuro dele, ele vai ter filhos, ele vai criar uma família, tudo. Então, eu não posso obrigar ele a ter os mesmos cuidados que eu tenho com o Manuel. Ele é irmão, eu sou mãe. Então, se um dia chegar a necessidade dele colocar o irmão numa clínica, eu só peço para ele que ele não abandone, que ele possa ir lá visitar o irmão dele sempre que possível. E como ela já falou, com o passar do tempo, ter uma melhoria da qualidade de vida do Manuel. A independência dele. A independência dele.
Por isso que até eu tenho o pensamento da clínica, tem tudo isso, mas sempre numa questão de uma clínica assistida, não um abandono, com visitas diárias e tal. Porque a gente sabe, não há pessoa no mundo, não existe alguém no mundo que vai amar um filho como uma mãe. Mas também a gente não pode pensar que a gente, porque não é pai, não é mãe, é só irmão. Não, eu sou irmão, eu nunca posso deixar meu irmão desassistido. E também a gente tem que pensar que com a gente está trabalhando tudo que pode hoje e tentando dar ao máximo uma autonomia para ele, para quem sabe, quando a mãe não conseguir mais, a gente não tenha que pegar alguém para cuidar dele, e sim da mãe. Os dois moram juntos e ele tem a autonomia dele, com suas limitações, é claro que a gente sabe que não é um mar de rosas, mas que consiga se virar e que tenha uma pessoa só para dar um exemplo, vai durante a tarde, não precisa ser uma pessoa 24 horas, vai durante a tarde, limpa a casa, dá uma ajuda se precisa fazer, seria isso, caso mesmo isso. A nossa ideia é manter, se tiver condição, leva ele em casa, tá ele em casa, se não, paga uma clínica, vai visitar, não abandona. É sempre essa ideia, até porque eu já até conversei com a minha namorada sobre isso, porque é um relacionamento mais longo, então a gente já tem uma ideia de casamento, de futuro, isso, mas a gente sempre pensou em a gente nunca teve a opção ou teve ideia de um abandono. A gente sempre pensou com carinho, pensar em nunca abandonar, e acho que é isso que a gente tem em comum, que a gente pensa. Ok, assim, é interessante, né, a fala da Gelan, que também não podemos nos ocupar, mas precisa-se ter alguns direcionamentos, então ela já está fazendo isso, né, e é importante. Bom, eu não sei, vocês gostariam de comentar mais alguma coisa? Deixar uma mensagem aí para as famílias, a partir das vivências de vocês, né? O que vocês aprenderam com tudo isso, estão aprendendo aí no dia a dia? Vocês gostariam de deixar uma mensagem, Gelan? Eu gostaria de falar que não é para colocar a deficiência na frente da pessoa. O meu filho é meu filho, ele não é o autista, ele é o meu filho. Eu crio ele com o maior amor do mundo. Ele tem as necessidades dele, tem as diferenças do outro, tudo, mas, em primeiro lugar, ele é uma pessoa. Ele não é um deficiente, é uma pessoa que tem uma deficiência. A gente está lutando agora com o Instituto para a conscientização das pessoas, e a nossa ideia é de conseguir cada vez mais englobar essas pessoas ligadas ao transtorno para elas terem uma qualidade de vida melhor. É tudo isso que a gente busca. Gostaria de deixar registrado aqui que a Gelan, a gente poderia até dizer que ela é a nossa 001, né? Eu acho que a gente poderia dizer que a Gelan, ela participou de todo o processo de abertura do Instituto. Ela foi sempre o braço direito da Raquel, que é a presidente do Unitea, e ela participa, mesmo com todas as demandas que ela tem, com o Manuel, com as coisas dela, né, tentando achar tempo para tudo, ela nunca deixa de estar aqui com a gente quando é solicitada, e sempre trazendo, né, até uma alegria, assim. A Gelan é uma pessoa muito alegre, e a gente fica muito bem na companhia da Gelan, né, e aprende muito, muito mesmo com a Gelan. Então, para a gente ir, né, para o final desse segundo episódio, qual a importância do Unitea, né, para a nossa cidade, para a nossa região, para nossas famílias? Eu acredito que o Unitea já seja o primeiro passo que a nossa cidade está dando em prol do conhecimento sobre o autismo, sobre a conscientização da sociedade, sobre que existe o diferente. Ele não é um erro, um problema. Ele só é diferente de um neurotipo. E a partir do momento onde tu tem o conhecimento e tu tem uma forma segura de conhecimento, que seja o Unitea, eu acredito que essa seria a maior qualidade do Unitea, seria a informação na sua essência, de qualidade, confiável. Porque hoje em dia todos temos acesso à internet, a coisa, mas a gente não sabe no que confiar. Então, a partir do momento onde tem algo para nos guiar, é por isso que eu falo como seria um piloto. Seria como o primeiro passo para uma sociedade melhor. Tá, e Gelan, você...
que tu diz? Nós, mães, aqui juntas, né? Eu sou meia... Não posso falar muito, né? Como tu disse, eu sou a 01, então digamos assim. Porque para mim a Unitea foi uma bênção. Eu ter conhecido o casal foi assim uma mudança muito grande na minha vida, porque chegou bem no momento que eu estava descobrindo o diagnóstico do Manuel. É complicado para a gente e eu agradeço muito até hoje a Raquel por ela ter me ajudado nesse momento, como ela estava vindo logo para o Brasil e ela veio com um conhecimento do que era o autismo realmente, técnicas para mim poder lidar com o Manuel. Então eu tenho muito a agradecer. E o Instituto, ela disse para mim que eu sou a culpada dela ter montado o Instituto, porque ela disse que eu não abandonei ela. Porque ela disse que se eu tivesse deixado, que nem as outras mães, ela nunca teria montado o Instituto. Então, às vezes a gente brinca, né, que quando ela tenta desistir, ela diz que é por culpa minha, né? Tipo assim, brigando comigo que eu não posso largar o Instituto, porque é culpa minha que o Instituto existe, né? E é uma bênção para mim. Eu vim aqui, eu conversar com as mães, eu mostrar a vivência que a gente tem com o Manuel, que a gente tem com o autismo. Eu fico até emocionada de falar, desculpem, mas eu gosto muito de vir aqui. Não venho mais agora por causa da necessidade de... Não tem horários, não tem... É um meio da sociedade perceber que, como eu falei antes, existe uma pessoa por detrás da deficiência. Dói para a gente dizer que o nosso filho é deficiente, mas a gente tem que aceitar que ele tem uma diferença. A palavra deficiente é uma palavra muito forte, mas é a realidade. Pode ter casos leves, pode ter casos mais graves, mas é uma pessoa, é um ser humano que está ali. Então a gente tem que ver muito mais, e o Unitea está ajudando todo mundo a perceber mais, que existe uma pessoa por detrás do autismo. O autismo não está estampado na cara. O autismo está dentro do... É um ser humano, e a gente tem que tratar como ser humano, não como um autista. Eu vou aproveitar, Gelan, para te dizer assim, né, que o objetivo do Unitea é, sim, ajudar as pessoas, né, ajudar as famílias, principalmente aquela ideia que o Daniel trouxe, né, do cuidar de quem cuida, sim. E a gente tem esse olhar para a família. Mas eu sempre falo com a Raquel também, acho que devo colocar aqui agora, que o Unitea, ele ajuda tanto a gente de uma maneira tal que eu acho que a gente não vai conseguir nunca dimensionar. Sim. E eu sei que às vezes não consegue ajudar todos que precisam, mas na minha vida faz diferença, na tua vida faz diferença. Então, quando a gente consegue alcançar 1, 2, 3, na vida do seu Jones, que participou, né? Na vida do Douglas, é o que a gente está conseguindo fazer, e isso já é muita coisa. Então, eu também compartilho da mesma emoção, assim, né? Porque se não mudou para muitas pessoas, mas a minha vida muda. Minha vida mudou a partir, né, do surgimento desse nosso trabalho voluntário, da gente querer ajudar, dar um conselho, a gente se reunir aqui, tomar um chimarrão, né, Gila? Isso é muito importante. Mas vamos ir para o final. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, em nome da Raquel, né, em nome do Daniel, em nome do Unitea. Vocês, sim, são muito importantes para nós também, enquanto trabalho que desenvolvem junto com a gente, né? Então, eu aprendo com você, Gelan, né? Aprendo com o Micael, e a gente vai, então, construindo essas pontes para que outras pessoas também possam ter informação. Muito obrigada pela participação de vocês. É um mimo que a gente tem para ti, Gelan. Tá? Agradecendo muito. Para você também, para você não ficar triste, né? Então, também um mimo para vocês. E é isso. Muito obrigada por terem contado a história de vocês. Nós que agradecemos. Agradecendo, então, né, a presença dos nossos convidados de hoje. Encerramos aqui o 2º episódio da série Compartilhando Vivências. Se inscrevam no canal do YouTube, sigam nossas redes sociais, compartilhem esse vídeo
com as pessoas que vocês acham que precisam ter essas informações. No próximo mês teremos, né, o próximo episódio, uma nova história. Fiquem ligados, né, todo mês teremos uma nova história. Obrigada, né, a você que está aí na sua casa e está acompanhando a série Compartilhando Vivências.